A graça e a paz a todos. Amém. É uma alegria estar com o pastor Giovan, estar com todos os irmãos, poder rever os irmãos queridos, irmãs, né? Em Cristo Jesus. Estamos congregando ali na igreja metodista, bem pertinho de casa, dá 2 minutos a pé. Estamos servindo ali e já quero mandar aqui a saudação do meu pastor lá, pastor Anderson, né? Para todos vocês, também um pastor muito querido. É bom revê-lo, pastor Giovan, né? Um grande amigo. Que bênção, que bênção. Minha esposa não pôde estar aqui, a Márcia, né? Ela não estava se sentindo muito bem, e então ficou em casa. Mas vamos abrir a Bíblia, vamos meditar um pouco na Bíblia, ou bastante, né? Em Gálatas, Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Eu quero ler com vocês e depois eu quero já fazer uma oração também. Gálatas capítulo 1 e versículo 15 e 16. Todos acharam? A palavra diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue. Até aqui. Que bom, né, que temos a palavra ali para nos ajudar também, para você poder acompanhar. Nós vamos fazer uma breve oração, né? Quero me colocar na presença para pregar nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui sendo um instrumento, Pai, de poder meditar, de poder ensinar e ser ensinado pelo Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco nesta palavra, fala o que o Senhor quiser falar. Tu sabes a necessidade da igreja neste lugar, tu conheces todos os corações, e eu me coloco em tuas mãos, Senhor, para a tua glória e louvor em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos então, quero falar nesta noite sobre o chamado de Deus, né? Sobre o chamado de Deus em 2 aspectos: o chamado para a salvação, chamado geral, e também o chamado para servir ao Senhor. Mas eu preciso falar também por que Deus está fazendo esse chamado, mesmo acreditando que todos já sabem, mas sempre há no nosso meio também alguém com a necessidade de ouvir a palavra. E nós intercedemos para que o Senhor venha transformar, para que o Senhor venha mudar vidas, para que o Senhor venha salvar e operar maravilhas no nosso meio. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, ali diz que Deus criou o homem reto, mas o homem, ele se meteu em várias invenções, ou se meteu em vários problemas. Deus criou Adão e Eva retos, perfeitos, né? A sua imagem e a sua semelhança. Quando eu vejo aqui que Deus criou o homem reto, o homem perfeito, eu lembro da intenção dos pais. Os pais fazem de tudo e educam os filhos para os filhos serem retos, né? Para serem honestos, para que os filhos frequentem a igreja, que os filhos sirvam a igreja, que sejam respeitosos e tudo mais. E até certa idade a gente vai bem. Parece que vai bem, né? Mas chegou um momento que muitos de nós a gente se perdeu. Se perdeu. Até os pais se esforçaram para nos criar, mas em certo momento a gente se perdeu. Por quê? Porque herdamos a natureza pecaminosa. A Bíblia diz que aos olhos dos homens alguns são bons e outros são maus, né? O que nós julgamos e falamos sobre os traficantes, sobre os drogados, sobre prostituta e tudo mais. Mas a Bíblia, ela coloca todos debaixo do pecado. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 12,
diz que a morte, ela passou para todos através de um homem, né, que pecou. Através de um homem que pecou, a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Aí em Hebreus capítulo 9 e versículo 27, estou indo muito rápido, ele não vai acompanhar. Hebreus capítulo 9 e versículo 27 diz que está destinado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o julgamento. Vindo após isto, o juízo. Então, é sabido por todos aqui que estávamos debaixo à espera de um julgamento. Todos nós estávamos condenados e fadados a esse julgamento e ao castigo eterno. Essa é a verdade. Mas como Deus nos criou e como Deus nos ama poderosamente, o chamado vem de um Deus que ama. O chamado vem de um Deus que é cheio de misericórdia. Em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja. Louvado seja. Glória a Deus. Nós vemos o chamado de Deus já pelo Pai na parábola, está ali implícita na parábola da ceia. Em Mateus capítulo 22, há uma parábola ali que fala desse chamado, onde que o reino de Deus é semelhante a um rei, que resolve comemorar ou festejar as bodas de seu filho. E ele manda chamar os convidados, mas esses convidados negam o convite, rejeitam o convite. Ele manda outros também, e além de negar, espancam aquele o qual Deus chamou. Ele está falando de Israel. Israel, ele não recebeu a Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. Então, o Senhor estende esse chamado de salvação a todos nós, a toda a humanidade. Não que esse não fosse o plano de Deus, porque em Efésios já diz que o plano de Deus antes da fundação do mundo era que nós fôssemos seus filhos por adoção, em Cristo Jesus. E fôssemos agradáveis no amado. Podemos somente agradar a Deus se nós estivermos no Senhor Jesus Cristo. Podemos agradar a Deus, quer agradar a Deus? Esteja no amado. É só através do amado que nós podemos agradar a Deus. É só através e em Jesus Cristo que nós podemos entrar na sua presença e receber plenitude de vida. Que maravilha falar de Jesus Cristo. Ele foi crucificado, veio para os seus, o rejeitaram, mas ele veio para isso mesmo, para que nós tivéssemos libertação, para que nós fôssemos livres. Estávamos condenados e éramos escravos do pecado, mas ele, na cruz do Calvário, ele tomou a condenação que era para ti, que era para mim, ele tomou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para que tivéssemos paz, ele recebeu o castigo e não você. Somos livres porque ele nos libertou. Somos livres porque ele pagou o preço. Somos livres porque ele recebeu a ira de Deus, a condenação por causa dos nossos pecados. Ele disse: eis-me aqui. E ele então paga o preço, uma morte substituta no meu e no teu lugar. E isso é motivo para todo dia nos alegrarmos, estarmos gratos a Deus. Não há nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus. A cédula de dívida, ela foi rasgada e você não deve mais nada, porque ele pagou. Porque ele pagou. E então, a partir disso, nós vemos o Pentecostes, nós vemos o Espírito Santo e nós lemos o Espírito Santo sendo derramado. Cumprimento da promessa de Deus,
Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos, que recebais a promessa de Deus, a descida do Espírito Santo. E então o Espírito Santo desce, o Espírito Santo enche aquele povo, e nós sabemos que eles viram como que línguas de fogo, um som veemente de um vento entrando naquela casa, todos foram cheios, tomados, a promessa se cumpre, o Espírito Santo é enviado, ele toma a igreja, ele habita na igreja, ele habita em você, habita em mim, e a partir de então ele levanta homens, capacita homens e mulheres para irem por todo o mundo, em todos os lugares, para todas as criaturas, portando uma mensagem de salvação, uma mensagem de boas notícias. Deus capacitou, enviou homens e mulheres, e já fazem 2000 anos, e um dia alguém chegou até onde você trabalha, e um dia alguém chegou até onde você estuda, e um dia alguém chegou até onde você estava precisando, necessitado, no fundo do poço, e o Senhor enviou uma palavra poderosa de salvação. O Senhor enviou alguém que estava munido do Evangelho, alguém que era portador de boas novas. Não foi porque você buscou a Deus, mas foi Deus que te encontrou, Deus que mandou alguém, Deus que te resgatou e teve misericórdia de ti. E nesta noite, se alguém ainda está numa posição em cima do muro, se alguém está aqui indeciso quanto ao caminho, quanto a seguir Jesus ou não, o Senhor insistentemente, com amor e misericórdia, Ele faz o convite novamente, novamente, novamente. Aleluia! E Ele faz esse convite, Ele fez esse convite e continua fazendo através de seu Filho. Antigamente, aos antigos, Deus falou através dos profetas, das leis e dos profetas, e hoje Ele fala através de seu Filho. E o Filho mesmo, e o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, Ele disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sobrecarregados, que estão cansados, ou que estão levando uma carga sobre si, e o Senhor conhece, o Senhor sabe identificar, Ele sonda os corações. Talvez você esteja aí levando uma carga pesada, uma mochila de pedras, talvez você se sinta culpado, andando curvado, se sentindo culpado, ou não consegue perdoar alguém, ou talvez não te perdoaram, ou você mesmo não se perdoa e o fardo está pesado. Talvez diante de tantas notícias, de tanta injustiça, até nesse governo nós vimos tantas injustiças. Na loja onde eu tenho uma loja, e ali quantos aposentados, tantas pessoas que foi negado o direito, sabe, de receber um salário. Pessoas que, há um senhor que ele, na obra que ele estava fazendo como mestre de obras, ele caiu de uma escada e ele teve fratura exposta no seu punho, no seu braço. E ele quase perdeu a sua mão. E ele pegou a mão aqui, ela se deslocava. E ele não tinha movimento na mão direita, um mestre de obras. Sabe o que é a perícia, o que o médico falou para ele? Mandou ele trabalhar. E ele, sem condições de trabalhar, a gente escuta. E não só isso, mas a gente tem escutado tantas injustiças. E se nós não tiver Cristo e o amor de Deus no coração, a revolta toma conta, né? A revolta toma conta. E a revolta, então, ela enche o coração. E o coração é enchido de rancor, de amargura. Isso acaba se manifestando nos nossos convívios, nos nossos relacionamentos. A falta de perdão, ela contamina também, ela cria uma raiz de amargura e vai contaminando aqueles que nos cercam, que nos amam. E aí, ao invés de nós sermos um pacificador, né, que promove a paz, muitas vezes somos agentes de conflitos, de contendas, mas o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para ser um pacificador. O Senhor te chamou para promover paz. O Senhor te chamou e através do seu Espírito Santo derramou o amor dele no seu e no meu coração. Ele derrama,
Mas muitas vezes somos nós os culpados e não deixamos que esse amor venha tomar conta da nossa vida. E preferimos ficar com a razão, né? Deixa a razão de lado. Abra o teu coração nessa noite e deixa o Espírito Santo derramar com plenitude sobre você e no teu coração, para você ser movido pelo amor do Pai e contaminar as pessoas que estão ao seu redor com paz, com amor, meu Deus, com gentileza, sabe? Quando nós somos gentis, quando nós respeitamos a outra pessoa, quando nós consideramos até a outra pessoa superior e damos a ela o devido honra, né? O devido amor, o devido respeito, também somos respeitados. E nós mesmos que fazemos o clima dentro de casa, o ambiente dentro de casa. Respeitar a esposa, respeitar os filhos, o marido, né? A esposa respeitar o esposo, respeitar o chefe, respeitar os amigos, respeitar os mais velhos, e os mais velhos também respeitar os mais novos. Cada um fazendo a sua parte, respeitando, deixando o orgulho de lado. Porque quando somos tomados pelo orgulho, nós chegamos a humilhar aquele que nos ama, a machucar com palavras. E depois nós dizemos assim, meu Deus, que palavras pesadas que eu falei. Mas o Senhor faz outro convite, Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós vamos ver que o chamado de Deus, quando Ele disse, siga-me, siga-me, essa palavra não está dizendo somente para nós ir atrás dEle onde for, viajar onde que Ele vai, né? Como o gadareno que foi liberto, ele queria viajar no barco. Não, essa palavra diz assim, seguir a Ele é fazer o que Ele faz, imitar o que Ele faz e imitar o seu caráter também. Aprender com Ele. Natanael, os 2 discípulos que encontraram com Jesus, se encontraram com Jesus e Jesus perguntou, o que querem? O que querem? Nós queremos ver onde tu mora. Vinde e vede. Venham e vocês vão ver. Eles queriam comunhão, eles queriam conhecer melhor o Messias, eles queriam conhecer como ele se comportava, como Deus se comportava, porque ele é a expressão exata do nosso Deus, Jesus Cristo. E eles conviveram com ele, eles aprenderam dele, eles viram o caráter de Jesus. E daqui a pouco eles estavam se tornando iguais a Jesus, ou semelhantes a Jesus, mesmo com todas as imperfeições. Somos cheios de imperfeições, mas quando nós dizemos sim para o chamado de Jesus, Ele disse, siga-me, siga-me. E então começamos a andar com Ele. Então começamos a ver como Ele é, como Ele ama, como Ele trata com as pessoas, como Ele fala com as pessoas. E aí nos tornamos semelhantes a Ele. Aleluia. E fazemos e influenciamos o ambiente no qual nós vivemos. Ele disse, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, vinde, e eu vos darei alívio. Está precisando de alívio para a sua alma? É com Jesus. Esse é o convite. Você está sobrecarregado, cansado. Ele diz, vinde a mim e eu darei descanso para as vossas almas. Em João 7,37, João capítulo 7,37, ele disse, aos que têm sede, venham a mim e bebam. No dia da festa dos tabernáculos, durante aquela festa ali, ele se levanta no meio do povo, e ele diz que ele fala para todos que estão ouvindo, ele não fala para somente uma classe de pessoas, ele abre o verbo e fala para todos que estavam ouvindo. Tem traduções que dizem a todo homem, né, que estava ali, mas ele diz a todos, quem tiver sede, vem a mim e beba. Aí João capítulo 21, versículo 12, ele diz para os seus discípulos, ele ressuscitado, né? Ele já havia passado pela cruz, já fazia muitos dias já que ele aparecia para Madalena. E de repente Pedro
eles tristes, não estavam entendendo nada, não tinham ainda visto o mestre. E Pedro falou, vou pescar. E alguns discípulos foram com ele, não, nós também vamos pescar, né? E ali estavam pescando, de repente viram um homem na praia. E aí João o identifica e disse, é o mestre. Aí Pedro, ele se despe, mergulha e nada, e chega. E o Senhor estava com peixe e pão já, né? Um peixe frito, preparando a janta, e ele faz o convite, vinde e comei. Vinde e comei. O convite de Jesus é para todos os que têm sede e fome. Para todos os que têm sede e fome. Você já sentiu sede? Você desejou muito tomar uma água? Você já sentiu fome? E desejou comer? E você pensa assim, eu preciso tomar água. É uma necessidade. Eu preciso comer e vamos dar um jeito. Ou nós vamos numa lanchonete, mulher, dá para fazer uma, não descongelei nada, mas estou com fome, você também está com fome. Vamos dar um jeito, tem que se virar. E o homem, né, o homem é o provedor, né, tem que dar um jeito de trazer o alimento para os filhos. Às vezes a porta é fechada, está desempregado, situação, contas a pagar, os filhos querendo bolacha, não tem mais leite, mas ele dá um jeito, porque o Senhor, ele fez a estrutura do homem como um guerreiro, né? Ele não baixa a cabeça, está tudo difícil, mas ele dá um jeito para trazer o alimento para o filho, para trazer algo para dentro de casa. E essa necessidade também espiritual, nós precisamos de Deus. A nossa alma tem sede, a nossa alma ela clama por Deus. Basta nós discernir que essa sede é uma sede de Deus. Quando você está em angústia muitas vezes, a alma está clamando com sede e fome, e você tenta aliviar essa angústia com um programa de televisão, você tenta aliviar essa angústia procurando um amigo, procurando uma amiga, e o Senhor está dizendo, busca a minha presença, eu quero um momento contigo. Você está com fome, está com sede, a tua alma está desnutrida, está desfalecendo, e o Senhor disse, busca a minha face. Aquele que tem sede e fome, o Senhor diz, aos que têm sede, vinde a mim, e aos que têm fome, comei. Aleluia, glória a Deus. E aí alguém pode se perguntar assim, como Pedro, ele presenciou uma pesca maravilhosa, eles não tinham pescado nada a noite inteira, mas quando Jesus viu, eles voltam para a praia cansados, frustrados, e Jesus olha para eles e diz, volte lá e arremesse a rede, jogue a rede. Uma vez, lá no retiro, eu vi o pastor Gilvan falando sobre essa palavra, pesca maravilhosa. Jogue a rede, eles jogaram, aconteceu um grande milagre, centenas e centenas de peixes grandes, e Pedro experimentando tudo aquilo, trazendo os peixes e aquela alegria, quanta abastança, talvez a conta para ser paga, e aquilo era provisão de Deus para eles. Tinham que pagar um imposto que não era leve, era um imposto pesado, estavam debaixo do domínio de Roma. E ele experimenta, ele vê todo aquele milagre, e ele... Então ele está à frente de Jesus, e ele se abaixa, ele esconde seu rosto, envergonhado, e disse, não posso ficar perto de ti, porque sou um homem pecador. Muitos não vêm a Jesus porque se sentem muito pecadores e não são dignos de tomar uma decisão e andar com Ele. Pedro também se sentiu assim. E ele disse, Jesus só disse, eu farei de ti, Pedro, um pescador de almas, um pescador de homens. Aleluia. É preciso um dia ser pescado para ser um pescador. Precisamos, não vamos se bater na rede.
Porque a rede é boa, é uma rede de Deus, é Deus que está chamando, é Deus que está chamando você e eu para o seu reino, para ser o seu povo, para sermos seus filhos. Nós não podemos se debater e voltar para o mar do mundo, não. Aceite o convite de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 9, ele vai dizer, olha, vocês são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa e propriedade exclusiva de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que isso significa? Que Deus te chamou do pecado, Deus te chamou e você estava nas trevas. Deus me chamou quando eu estava nas trevas. E Ele disse, vinde, venha, fez um convite para mim. E eu me deparei com aquele amor grandioso, glorioso. E eu disse, eis-me aqui, Senhor, cheio de erro, drogado, né? Um monte de coisa errada. Mas eu entendi. Eu entendi a salvação. E eu disse, sim, eu me entreguei ao Senhor Jesus Cristo. E então venha como estás. Venha do jeito que está. Ah, eu vou largar, depois que eu largar o cigarro, daí eu vou vou me decidir por Jesus. Depois que eu parar com isso, depois que eu parar com aquilo, e você não consegue com seus próprios esforços. O único que tem poder para te libertar é o Senhor Jesus Cristo. O único. Em Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, os fariseus questionaram a Jesus. Porque ele disse, olha, ele falou para os discípulos, ele recebe pecadores e come com eles. Tem uma notícia para você, Jesus recebe pecadores e convive com eles. Aleluia! Ele me recebeu do jeito que eu estava. E eu passei a andar com ele, ele transformou a minha vida. Ele nos dá poder através do Espírito Santo santificador. Ele vai nos limpando, vai nos purificando. É o poder de Deus e não nos nossos esforços. Não foi sobre nós e nunca vai ser sobre nós, é sobre Ele. É Ele que efetua a salvação, toda a glória e honra, louvor a Ele. A salvação, ela vem pela graça, não vem pelas obras, não é mérito nosso. Partiu dele, vem dele, ele dá poder para nós. E ele efetuará a sua obra. Aquele que começou em nós a sua boa obra, ele vai terminar essa obra nas nossas vidas e no nosso coração. Por isso, nessa noite, você diga ao Senhor e disse, Senhor, pode começar a tua obra na minha vida, Senhor. Eu aceito o teu chamado, eu aceito o teu convite, eu aceito ter um compromisso de te seguir, Senhor. Quero aprender de ti, eu quero ter o caráter de Cristo na minha vida. E que os propósitos de Deus para mim, os planos dele se cumpram. E os planos de Deus vão se cumprir na sua vida e na minha vida. Glória a Deus. Vamos lá. O chamado de Deus agora para servir. Deus nos chama, nos resgata, nos salva. E Ele também nos chama para serviço. Ele nos chama para lhe servir. Ele nos chama com propósito. Nós lemos ali o primeiro versículo em Gálatas, capítulo 1 e versículo 16. E ele relaciona o chamado de salvação com o chamado para servir, um chamado ministerial. Ele diz no versículo 15, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça. Deus te conhece. Assim como o pai conhecia o apóstolo Paulo, antes mesmo dele ser formado no ventre, antes mesmo de Jeremias estar no ventre da sua mãe, o Senhor o chamou para ser profeta para as nações. Eu acredito, eu creio plenamente que o Senhor te conheceu antes mesmo de você ser gerado e tem um propósito para com a sua vida. E ele associa isso, ele diz, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que eu o pregasse
entre os gentios. Ele disse, Deus me chamou, Deus me salvou, mas não foi para ficar ermo. Não, Deus me chamou também com um propósito. Ele já me separou antes mesmo do ventre da minha mãe com um propósito. E ele disse para que eu fosse e pregasse aos gentios. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Ele nos salvou com um compromisso. Ele tem um projeto para ti. Ele tem um propósito na sua vida. E você foi chamado, sim, para fazer algo relevante para o Senhor. A palavra de salvação chegou até a sua vida. As boas novas chegaram até a sua vida. Você também é portador de boas novas de salvação. De alguma forma você pode contribuir para que alguém alcance a salvação, alguém venha conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Almas estão clamando, almas necessitadas, pessoas com vazio na alma, pessoas no fundo do poço que não tem com quem contar. E o Senhor, Ele te portou, ou o Senhor, Ele colocou uma mensagem poderosa no teu coração. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Então, o chamado para servir está relacionado com o chamado de salvação. E o chamado é de Deus, o chamado é divino. Jesus ele se apresenta para os discípulos, para Pedro e André. Eles estavam pescando e eles estavam voltando de pescar. Agora é outra ocasião, né? Ele vê Pedro e seu irmão André. E ele faz um convite para eles, se depara com eles e disse, olha, eu vos farei pescadores de homens. Vos farei pescadores de homens. Dá sentido, dá um propósito. Deus nos dá a honra de trabalhar. Deus nos faz participantes desse reino. Ele não entregou a missão a anjos. Ele preferiu e escolheu a mim e a você para que fôssemos e levássemos essa mensagem de salvação. O Evangelho que é poderoso para todo aquele que nele crê. Em Atos capítulo 13, versículo 2... diz que Barnabé, Saulo e vários apóstolos, eles estavam servindo a igreja, servindo a Deus, né? Ministrando ao Senhor, cultuando ao Senhor. E de repente o Espírito Santo, ele diz para os líderes da igreja, olha, me separa a Paulo, né, a Saulo e a Barnabé para a obra no qual eu os tenho chamado. E diz que o Espírito Santo enviou eles. O chamado é divino. O chamado não é do homem, né? Quando alguém faz um convite para você, quando alguém apresenta e te chama para fazer algo para ele, ore a Deus. Se é um chamado de Deus, é um propósito de Deus na tua vida. É o chamado que vem da parte do Senhor. É a voz de Deus e nós precisamos obedecer à voz do Senhor, discernir qual é a vontade dEle para as nossas vidas. Eu quero aqui contar um pequeno testemunho em São Martinho. Eu estava há alguns anos já servindo ao Senhor e eu já estava liderando alguns jovens, né, um culto de oração, estava ali já ensinando, solteiro ainda, 25 anos por aí, e de repente o pastor veio falar comigo, o pastor da igreja veio falar comigo. Ele disse, Laerte, tu pode vir amanhã na escola bíblica dominical? Eu preciso falar algo importante contigo. Eu disse, não, na escola dominical, né, eu posso vir, eu venho falar com o senhor. E então na escola dominical, lá fui na igreja, tinha um mural na igreja. E no mural da igreja tinha algumas fotos, e eu não sabia do que ia ser tratado. E tinha as fotos do missionário que a igreja sustentava. O missionário estava lá para São Martinho, não sei se alguém conhece, perto de Tubarão, São Martinho. E eles compraram um terreno, e tinha algumas fotos daquele terreno no mural, pedindo para os irmãos. E eu olhei para aquelas montanhas, aquele terreno, era um lugar muito bonito, e o meu coração desejou estar lá. Eu vi aquelas fotos e eu desejei estar lá. Não conhecia pessoalmente os missionários,
O nome deles era João de Carvalho e irmã Alice. E então, até que enfim, o pastor estava atendendo algumas pessoas e ele me chamou: Laerte, o assunto que eu tenho contigo é um assunto missionário. Compramos um terreno em São Martinho e o missionário, ele tem as aptidões, ele era também um pedreiro, né? Antes de ir para a missão, ele construiu algumas casas e tal, era o trabalho dele. Mas nós precisamos de um ajudante de pedreiro. E então você topa? Só que nós não podemos te pagar nada. Você vai ficar na casa dos missionários e ali você vai comer com eles e tal. Você topa? E eu não pensei duas vezes. O Espírito Santo já estava colocando no meu coração a ver aquelas fotos e eu disse: eu vou. E larguei tudo. E aí me aprontei. E ele tinha falado de 1 mês e meio, né, mais ou menos. Aí nós fomos até a rodoviária e o meu psicológico preparado para 1 mês e meio. Aí eu disse: vou ficar 1 mês e meio lá. Não, tu vai ficar por tempo indeterminado. Me deu um choque, né? Mas eu fui. Levei minha bicicleta e fui para o campo missionário. Ajudar a levantar tijolo, a construir a igreja lá em São Martinho. E é uma região de difícil acesso. É difícil, na época, de abrir uma igreja ali. Outros missionários tentaram entrar naquele lugar e não deixaram eles construir igreja. Tá? E a dificuldade era o padre na região não queria que entrasse mais nenhuma igreja evangélica, né? E então esse missionário, ele era uma pessoa, ele é muito sábio, tá? Ele tem um jeito de falar com as pessoas. E ele foi conversar com o padre da cidade. Foi lá conversar com ele e falou para o padre, disse: olha, não sei se vocês têm na comunidade umas pessoas que não dão certo na vida, umas pessoas que incomodam, umas pessoas que bebem e caem pelas ruas e assim por diante, né? Não, nós temos sim, temos fulano, beltrano, não tem jeito, não sei o quê. Pois é, Deus colocou no meu coração de resgatar e de fazer um trabalho com essas pessoas. Mas que coisa boa, né? Então abriu-se as portas para construir uma igreja ali. E foi com sabedoria construir uma igreja ali. Eu fui para ajudar nessa obra. E eu acredito que foi um chamado de Deus, um chamado do Espírito Santo. Alguns diziam assim: Laerte, a igreja não te paga, estão te explorando. E você ouve muitas vozes, né, das pessoas. Mas o apóstolo Paulo diz que não consultou carne nem sangue, né? Ele ouviu uma palavra, ele viu uma direção, ele ouviu uma ordem de Deus e colocou em prática. Se você tem uma ordem, se você tem um chamado, se você tem um propósito, e você tem certeza disso, ele vai se cumprir. Você pode fazer a tua parte, indo em direção ao que Deus falou para você, e você seja obediente ao chamado do Senhor. Eu nem perguntei o horário. Até que horas? Vamos lá, eu não vou até tomar muito tempo dos irmãos. A chamada, ela é espiritual também. Isaías capítulo 6, no tempo que o rei Uzias morreu, vocês sabem essa passagem? Isaías capítulo 6, Isaías, o profeta, ele tem uma visão. Ele vê o Senhor assentado no alto e sublime, ele vê o Senhor assentado no trono. Os serafins ali com as asas, adorando, cantando santo, exaltando e louvando santo, santo é o Senhor dos exércitos. E ele se aproxima então e ele cai em si. Ele cai em si e diz que nem Pedro: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor então manda o anjo, né, o serafim, com uma brasa de fogo, toca na sua língua e diz: está removido o teu pecado. E ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? E qual foi a resposta de Isaías? Eis-me aqui, envia-me a mim. O Senhor quer escutar nesta noite. O Senhor quer escutar nessa noite do seu coração: eis-me aqui, Senhor, pronto. Eis-me aqui para fazer. Tu fez tanto por mim, eu quero fazer para o Senhor.
Eu quero ser parte, eu quero ser participante. O que tu tens para a minha vida? Eis-me aqui, Senhor. Custe o que custar, eu vou. E o Senhor te recompensará. A chamada de Deus, ela é espiritual. Quando o apóstolo Paulo, ele diz que o Senhor revela a seu Filho nele, eu creio que ele está se referindo à experiência de conversão. Ele na rua, né, indo para Damasco, na rua direita, e munido de cartas com autoridade para perseguir a igreja. Ele foi para perseguir, para prender cristãos, e ele foi com o zelo de Deus. E no meio do caminho, o Senhor se manifesta através de uma luz poderosa. E aquela luz era tão poderosa, a presença de Jesus Cristo, que ele fica cego, ele cai por terra. Ele cai por terra e ele ouve uma voz: por que tu me persegues, Saulo? Mas quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele pergunta imediatamente: o que tu queres que eu faça? Você já fez essa pergunta para o Senhor? Depois que você foi salvo e chamado: Senhor, o que tu queres que eu faça? Pergunte nessa noite. Fale ao Espírito Santo: Senhor, o que tu queres que eu faça? Seja pronto para o Senhor. Seja pronto. O que tu queres que eu faça? O chamado de Deus para tu e para a minha vida, ela não ocorre num âmbito terreno, mas sempre numa dimensão espiritual, porque ela vem do Espírito Santo. O mesmo que enviou a Barnabé, que enviou a Saulo, ele nos envia num âmbito espiritual. Ele fala, ele confirma ao teu coração e ao meu coração. E quando você discernir que é a voz do Espírito Santo ao seu coração, não endureça a voz para o Senhor. Não endureça. Diga: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Aleluia. A chamada de Deus, ela é soberana. Ela diz em Êxodo capítulo 3, versículo 10, ela chama Moisés. O Senhor chama a Moisés e disse: eu te enviarei a Faraó. O mesmo que queria matá-lo, teve que fugir 40 anos no deserto. Agora o Senhor aparece numa sarça ardente, faz um chamado para ele e disse: eu vou te enviar para o homem mais poderoso do planeta na época, né? Era o Senhor do maior império. E disse: tu vai lá. A mensagem, o chamado de Deus, ele é soberano. A chamada de Deus, ela está acima de qualquer outro chamado terreno. Certa vez eu estava desanimado, a cabeça estava triste, porque nós somos humanos, muitas vezes nós desanimamos, entristecemos, e a minha irmã, ela é dentista, é formada, tinha um consultório dela na época, ela me viu desanimado e ela disse assim: por que tu está desanimado? Levanta a tua cabeça. Pois o que tu faz, pregar a palavra do Senhor, é muito mais importante do que eu faço. Ela mesma reconheceu isso. Nós somos chamados para ser embaixadores. Você é um embaixador. Você tem uma palavra de reconciliação. Por isso que o Senhor estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele. Nós somos chamados para ser reconciliados com Deus. Estávamos afastados. E nós temos uma mensagem de reconciliação para levar ao mundo, para que se reconciliem com Deus. Você tem essa mensagem poderosa. E você é um representante de Deus. Você é um representante do reino de Deus aqui na terra. Tem um homem chamado Billy Graham, evangelista, um dos maiores, né, do século XX. Billy Graham foi conselheiro espiritual de vários presidentes norte-americanos, que Deus colocou ele lá como conselheiro. Ele pregou em mais de 180 países e milhões de pessoas foram alcançadas pela pregação do Evangelho. Esse é o homem que se colocou diante do Senhor e disse: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A chamada de Deus, ela é soberana. A chamada de Deus, ela é investida de poder.
Em Juízes capítulo 6, se quiser abrir ali, Juízes capítulo 6, vamos ler uma palavra juntos. Juízes capítulo 6. Falar um pouco de Gideão. A chamada de Deus é investida de poder. Versículo 14. Juízes capítulo 6 e versículo 14. Olha ali, ó. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? É o Senhor que está te enviando? Às vezes você pensa assim, tá, mas quem sou eu? O Senhor, o pregador está falando o quê? Que eu vou para a Índia, que eu vou para os Estados Unidos? Não. Qualquer coisa que você possa fazer com os teus dons que o Senhor te deu, você vai estar glorificando, você está ajudando para o acréscimo, para o crescimento do reino de Deus. Você foi chamado para fazer alguma coisa para o Senhor, a levar o Evangelho e ajudar a igreja a levar o Evangelho. Ele disse: vai nessa tua força, homem valoroso. Vai, disse para Gideão. Aí no versículo 16, vai dizer assim, ó: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. No primeiro versículo que nós lemos, o Senhor faz uma pergunta retórica para ele pensar, né? Não estou eu te enviando? Pense nessa pergunta, é uma pergunta retórica. Não estou eu te chamando? Não estou eu te enviando? Por acaso não vou contigo? E ele disse para Josué: com certeza eu vou contigo. Já que eu estou contigo, tu ferirás. Tu vai guerrear e tu vai vencer. Por quê? Porque eu vou contigo. E aí se descabela, né? Porque chega lá, o Senhor faz uma seletiva ali e ele fica só com 300 homens para lutar com uma grande multidão. Aos olhos humanos estava perdida a batalha. Mas o Senhor era com ele, o Senhor o chamou, o Senhor o enviou e o Senhor foi com ele e o Senhor realizou uma grande vitória para o seu povo, um grande livramento com 300 homens apenas. Por isso o Senhor está te munindo de autoridade, de ousadia, de intrepidez. Ele te faz o chamado e disse: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, estarei convosco até o final dos séculos. Romanos capítulo 1, 16, o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, eu não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não me envergonho do evangelho. Ele é poder de Deus. E ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: ó, eu não fui até vocês com palavras de sabedoria, de persuasão. Olha aí, ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Às vezes nós ficamos preocupados de buscar um conhecimento. O que eu posso fazer, que palavras eu posso usar para persuadir, para convencer as pessoas. E o apóstolo Paulo disse: olha, eu vou, mas eu prego a Cristo e Cristo crucificado. Aleluia. E ele disse: com manifestação do Espírito e com poder. Oh, você não precisa se preocupar de como você vai convencer as pessoas. Você precisa pregar o evangelho. Você precisa testemunhar. E Atos capítulo 1, versículo 8, fazendo relembrar aqui: descerá sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, como até os confins da terra.
Deixa com o Espírito Santo, deixa com o Senhor. Fale do que Jesus fez na tua vida. Fale do que Ele fez, da onde Ele te tirou, como Ele te libertou. O Senhor fez, o Senhor pode, o Senhor livra, o Senhor liberta, o Senhor salva. Aleluia. Sabe o que é poderoso? Eu vejo lá na igreja uma irmã que estava sofrendo de depressão, muitos anos sofrendo de depressão, e ela clamando ao Senhor, clamando, sofrendo, e o Senhor dá um sonho para ela, e no sonho o Senhor a cura, e ela levantou de manhã curada da depressão, e o Senhor fala: o que eu fiz na tua vida? Semana passada, encontro de mulheres, chá de mulheres, a primeira vez que ela toma o microfone e fala daquilo que Deus fez na vida dela, tocando vários corações. Porque você pode alcançar pessoas com dores, com as dores que você passou. Você pode dizer: eu tinha essas dores, eu sofria disso, mas o Senhor fez uma obra na minha vida. E o teu testemunho, a tua vida vai impactar outras vidas, trazendo libertação, salvação, mudança de direção, mudança de mente. Recebereis poder. E a chamada de Deus, ela é definitiva. Quando você toma e coloca a mão no arado, você não pode olhar para trás. Tomou e pegou, botou a mão no arado, começou a trabalhar. Se você olha para trás, não é mais apto. Você não pode ficar preso. Aquele que começou a boa obra, aquele que começou a realizar a obra do Senhor, não pode ficar preso lá no passado, com as coisas do passado. Eis que as coisas velhas, antigas se passaram, e tudo se fez novo na tua vida. Não deixa Satanás, não deixa demônios atrapalharem, não deixa as vozes do inimigo atrapalhar a tua trajetória com o Senhor. Começou a boa obra, não tire a mão do arado, mas vá em frente. Peça coragem, graça do Senhor. E se você por algum motivo largou o ID do Senhor, abandonou, se arrependa, peça perdão a Deus e diz novamente: Senhor, me perdoa, Senhor, eu fui fraco, né? Eu tive medo, ou isso, ou aquilo. Mas tu sabe a minha capacidade, o Senhor sabe a capacidade, a tua estrutura. Mas ele disse assim: confia em mim, porque eu estou contigo, como fui com Gideão, como fui com Moisés, abri o mar vermelho, eu abro as portas para o meu povo. Eu abro as portas, eu faço, curo, opero através da tua vida. Só diga: eis-me aqui, Senhor. A chamada, ela é definitiva, não pode olhar para nós. Vemos algumas chamadas específicas. Eu quero falar rapidamente dessas chamadas, porque eu não quero ir muito longe, né? Mas eu quero falar aqui num testemunho de George Miller. Quem aqui já conhece George Miller? Já ouviram falar? George Miller, ele era delinquente, ele era beberrão, mas nem o pai dele dava jeito nele. Mas um certo dia ele teve um encontro com Jesus e foi determinado a servir ao Senhor. E ele tinha uma herança, ele entregou tudo porque ele achou que aquele dinheiro ia fazer mal para a vida dele. E ele começou, junto com a sua esposa, a recolher órfãos, crianças na sua casa. Logo, pela fé, ele teve que construir um prédio e outro prédio. E ele nunca pediu um centavo como doação. Ele tinha determinado isso, que nunca pediria, né, para ninguém. Mas ele adotando, chamando crianças, ele mesmo sustentava. Deus sustentava, Deus enviava a provisão. Alguns prédios ele construiu, e mais de 120 mil pessoas ele recebeu nesses lares. Ele alimentou, deu roupas, e entregava uma Bíblia para que, quando as crianças já se tornavam grandes e podiam seguir o seu caminho, preparava essas crianças para o mundo, para o futuro, para a sociedade. Este homem, com nenhum tostão, ele sustentou mais de 120 mil órfãos, um chamado específico, e o Senhor capacitou, o Senhor fez milagres, o Senhor o ajudou a construir prédios e abrigar essas crianças. Nós ouvimos chamar sobre a missão mais. A missão mais é a missão em apoio à igreja perseguida. São as iniciais. Mais, missão em apoio à igreja perseguida. Ela começou com alguns pastores que, por causa daquele terremoto em 2013 no Haiti,
se condoeram e viram assim, como é que nós podemos ajudar? Imagine você chegar lá no meio dos escombros, sem muitos recursos para ajudar aquele povo. Mas eles sentiram um comando, eles sentiram uma direção, sentiram um chamado e foram lá ajudar aquele povo a reconstruir, a ajudarem a ter resiliência, enfim. Mas o Senhor tinha um outro plano para eles. Hoje eles ajudam a igreja perseguida. Hoje eles ajudam as pessoas que tiveram que abandonar os seus lares. Tanto na Ásia, quanto na África, nos países árabes, Oriente Médio, na Colômbia, que é um dos países mais perseguidos, ali está essa missão, esse projeto. Pessoas que tiveram suas casas queimadas, igrejas queimadas, e Deus deu uma equipe tão grande para eles, que eles vão até esses lugares, ajudam a reconstruir essas casas, ajudam a reconstruir as igrejas, dão amparo para as famílias. De repente perderam seus negócios, o pastor já não tem mais como sustentar as suas famílias, e eles abriram uma ideia, um projeto muito bom, que é o microcrédito. Microcrédito, eles cedem alguns recursos, um recurso bom para esses pais de família, para pastores e missionários poder começar um pequeno negócio, poder comprar alguns animais e começar e poder ter recursos para sustentar as suas famílias, né? No tempo que o Talibã tomou o poder no Afegão, né? Tomou o poder, várias famílias refugiadas ligaram para eles, podemos enviar algumas famílias, envia para cá, ele já tinha algumas casas construídas, e envia para cá, eram 8 famílias, enfim, ligaram de novo, vieram mais de 20 famílias fugidas por causa do regime talibã, onde ali eles ajudaram, né, a criar resiliência nessas pessoas, capacidade para enfrentar essas situações difíceis, seguir adiante. Ajudaram com seus documentos, ajudaram nas profissões, a eles poderem se adaptarem ao novo país, aí poderem continuar as suas vidas. Chamados específicos. Quando eu ouço isso, quando eu ouço de missionários que deixam tudo, renunciam para fazer a obra do Senhor, com um chamado, eu não sei o chamado que você recebeu, eu recebi um chamado e eu não posso dizer não, eu não posso parar. É um chamado de Deus, é um chamado do Pai. Jesus, quando recebeu esse chamado, né, essa missão, ele não olhou para trás, ele veio com um chamado mais difícil que nós não suportaríamos, levar na cruz do Calvário os pecados, a iniquidade do mundo inteiro e todas as doenças e enfermidades ele levou sobre si. Naquele momento foi separado do Pai, porque ele se fez ali maldito pecado. Ele disse, Senhor, por que me desamparaste? Aquela situação terrível, mas ele passou porque ele tinha um foco, ele tinha uma missão, ele foi obediente até a morte de cruz, por isso que Deus o levantou e colocou o nome dele sobre todo o nome que se possa nomear, em nenhum outro há salvação, só há salvação no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós vamos nos colocar de pé, por gentileza. Eu lembrei também do chamado de Obadias. Obadias no tempo de Elias, diante daquele pagão, diante daquele rei mau, o rei Acabe e Jezabel. Jezabel tinha mandado matar todos os profetas. E esse Obadias servia no reino, servia na corte. E esse Obadias teve coragem, ouviu um chamado de Deus. E ele sustentou 100 profetas numa cova, levando pão, levando alimento, e sustentou eles durante toda aquela perseguição. Um chamado específico. Você tem um chamado de Deus. Aleluia. Basta você dizer, eis-me aqui. Eu quero falar do último chamado agora para orar. O Senhor disse, não temam, vou preparar lugar para vocês. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Mas eu vou voltar. Uma promessa de Jesus Cristo, eu vou voltar. Jesus vai voltar. E Ele está às portas. E Ele preparou um lugar para nós. Para onde Ele esteja, vós também estejam. Eu quero estar lá. Ele está voltando e eu vou estar lá com o Pai. Eu vou estar lá com Ele, adorando, beijando seu rosto, né? Está com Ele.
E para terminar, Mateus 25, 34. Ele diz para os servos fiéis, para aqueles que aceitaram o chamado da salvação: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Meu Deus, logo Ele está às portas, Ele vem com as nuvens, e a igreja se encontrará com Ele, para estar para todos sempre, reinaremos com Ele. Aleluia. Você já é abençoado aqui, mas há algo preparado para você, que coração não passou no coração, na mente do homem, que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Oh.